E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Estamos no final do nosso livro, A Mala de Hannah. Espero que você tenha feito aí uma viagem no tempo em relação à leitura dessa grande obra que retrata a história dessa menina que passou por todos os sofrimentos que você possa imaginar em relação àquilo que ela acreditava e que a sua família também acreditava. Diante de todos os fatos, de tudo aquilo que nós exploramos durante esse período, nós chegamos à conclusão de que Hannah foi uma garotinha muito forte diante das atrocidades em que ela, o seu irmão e seus familiares viveram. E hoje nós vamos trazer alguns tópicos que são importantes para concluirmos esse momento. Vamos falar um pouco sobre a autora e, claro, trazermos um resumo dos principais pontos que nós percebemos nessa obra. Pega o teu material, o teu livro, para que você possa acompanhar junto conosco. Nós vamos trazer aqui essas informações, finalizando já esse momento, que foi um momento grandioso de aprendizado sobre o livro A Mala de Hannah. Vamos à leitura. Bom, vamos à leitura dos tópicos importantes sobre essa obra. Tá? E hoje nós vamos trazer aqui pontos importantes na obra, aquilo que nós percebemos, mas antes, reforçando para vocês essas imagens, né, para que vocês possam deixar aí na sua cabecinha aí fixo essa imagem sobre Hannah, seu irmão e amiga, tá? Memória fotográfica, para todas as vezes que você lembrar desse livro, essas imagens estarem presentes aí em sua mente. Pontos importantes na obra, tá? Vamos lá, uma obra que amplia a discussão sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, uma obra que apresenta ao mundo o sofrimento e o massacre dos judeus. O livro amplia o diálogo sobre as relações entre as crianças e os adultos. Em vários momentos você vai ter essa relação do diálogo, né, entre crianças e os adultos. Tem um real motivo, né, que é a necessidade de entender o que está acontecendo. Então, os primeiros diálogos que você percebe dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. E no segundo momento, você tem o diálogo dos adultos, que no caso, aqueles que fazem parte do exército de Hitler, para com as crianças que estão lá em alguns locais. Quando você começa a ler o livro, você começa a perceber fortemente que há esse diálogo, mesmo que não seja um diálogo positivo. A obra tem como propósito levar uma mensagem de esperança e paz para as próximas gerações. E você me pergunta, mas professor, como assim? A obra tem esse propósito? Sim, a obra traz sim um propósito, justamente para despertar a juventude de hoje a entender que muitas pessoas sofreram no passado porque não existia de forma alguma respeito pelo outro ou pela escolha que o outro estava fazendo. E aqui nesse livro você consegue perceber que há sim uma mensagem de esperança e paz para as próximas gerações, para que as próximas gerações elas possam compreender que nós temos o direito de ir e vir, para que as próximas gerações compreendam que cada um pode escolher aquilo que é melhor para o seu futuro. Então o livro vai trazer essa mensagem também. O livro buscou apresentar informações de grande relevância sobre a história de Hannah e sua família. Claro, sabemos que o livro ele vai trazer ali a história de Hannah e sua família, mas existe todo um contexto no livro que vai trazer outras informações sobre os parentes, né, familiares de Hannah. Então você começa a compreender a proporção que o livro traz, ela é bem mais ampla do que somente falar de Hannah. Uma das marcas que percebemos no livro é o amor e o respeito entre a família de Hannah. Então, você percebe ali entre os pais para com os filhos, os tios de Hannah também. A Mala de Hannah é um livro que leva aos seus leitores um contato com a história e com os fatos reais que marcaram a família de Hannah e a nação. Então, aqui nós estamos falando de um livro que ele, de fato, traz sim a história real, né? A história de sofrimento, de dor, ali são fatos reais. Como eu já falei em outras aulas, eu indiquei alguns livros. Também é importante uma dica de um filme. Você pode ali procurar assistir o filme O Menino do Pijama Listrado, que você vai perceber como acontece todo esse processo de dor e sofrimento ali por ser judeu, os judeus estarem nessa situação de dor e sofrimento. A Mala de Hannah não é apenas uma história de guerra, mas também uma história de amor, fé e esperança. Como assim, professor? Amor, fé e esperança.
esse amor, fé e esperança, quando eu trago isso entre os judeus e a família de Hana. Então os judeus acreditavam sim ainda no amor, eles acreditavam na esperança que aquilo iria mudar e eles tinham fé em Deus, né? Eles acreditavam que era possível. Aquilo também ia trazer, esse sofrimento, né? Traziam ali justamente para eles um sentimento, e eles acreditavam que teriam dias de paz e justiça, mesmo com toda dor e com todo sofrimento. E hoje os judeus merecem nosso respeito, né? A comunidade judaica merece nosso respeito, Israel merece o nosso respeito. É por essa razão que nós estamos trazendo essas informações para que você possa conhecer. Além do livro, você vai explorar um mundo que você não conhece em relação a outros nomes que passaram ali por esse sofrimento nas mãos ali na Alemanha nazista na época. O que aprendemos com o livro A Mala de Hana? Então vamos lá, o que nós vamos aprender, já que nós estamos finalizando? Mudança de atitude para com o próximo. Então vocês, alunos do 7º ano, precisam perceber mudança de atitude para com o próximo. Respeito, liberdade de opinião. Então nesse livro, a liberdade de opinião ela não foi respeitada, né? Existia um único pensamento. Quem não fizesse parte dessa raça ariana estaria excluído. Respeito às diversas raças, respeito às diversas culturas e crenças, respeito às mulheres, compromisso com a verdade e com o próximo e desejo de liberdade. Então, alguns dos pontos que nós observamos nessa obra e que são pontos importantes nessa obra, tá? E é o que nós aprendemos com esse livro, A Mala de Hana. A literatura. A literatura é uma arte que é produzida com ideia e criatividade. A literatura ocupa um espaço importante na união de culturas entre os povos. Os diversos livros são traduzidos em diversas línguas, proporcionando assim aos leitores do mundo a interagir com as diversas obras. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos lendo um livro que conta a história de uma menina que não é do Brasil. Nós estamos interagindo com outras culturas, né? Então, a literatura vai nos proporcionar um leque de ideia e criatividade, né? E ela vai trazer a união de culturas entre os povos. O que a literatura proporciona? Conhecimento, informação, criatividade, aprender de forma lúdica, crescimento intelectual. Bom, o que ela vai, de fato, proporcionar num contexto geral? O acesso das novas gerações aos valores acumulados como? Que valores nós vamos adquirir quando nós lemos um livro, se envolvemos com o mundo da leitura? A honestidade, respeito ao próximo, conhecimento sobre a cultura e transmissão de valores. Sobre os personagens, durante todos os capítulos, vemos personagens que lutam com todas as suas forças para sobreviverem. Os personagens Hana e George passaram a entender e a lutar por suas vidas. Bom, então podemos ver que os pais de Hana incentivavam e lutavam por sua família. Então, lutaram com todas as suas forças para manter sua família unida e cheia de amor e segurança. O pai de Hana cuidava de sua família com amor e alegria. Quando nós lemos um livro que traz essa relação familiar e ao mesmo tempo um período de guerra, percebemos, você consegue fazer uma leitura de que a família ela é essencial, né, para essa passagem. É claro que durante os capítulos você percebe as dificuldades que Hana passa longe de sua família, longe de sua mãe, de seu pai. E o momento em que ela se separa do seu irmão, em que ela fica em um lugar diferente ali, do lugar que seu irmão está morando. E ela, por conta da sua idade, ela não tem condições de visitar o seu irmão. Então isso também faz com que a gente perceba o amor, né, presente entre os familiares. A autora também, Karen Levine, proporcionou aos seus leitores conhecimento sobre os judeus e os grandes desafios que eles enfrentavam. Karen oportunizou muitos leitores a conhecer e explorar esse mundo de dor. A autora leva aos leitores um livro cheio de informações que eram desconhecidas. Nós não sabíamos muitas informações sobre Hana ou não conhecíamos nada sobre ela. Karen Levine motivou aos seus leitores a conhecer e explorar a história de Hana e sua mala. Levine desenvolveu conhecimento sobre o tema Holocausto. Hana contribuiu com a história, memória dos judeus diante das atrocidades. Então, essa personagem que é ali o carro-chefe desse livro,
que viveu os horrores, ela que vai contribuir, sim, com a história e a memória dos judeus diante das atrocidades. Esse personagem, que é a Hannah, chega como um personagem de grande importância para a história da humanidade. E a autora traz essa personagem para que a gente possa conhecer de fato. Quem são os judeus? Judeu é um membro do grupo étnico religioso originado nas tribos de Israel ou hebreus do Antigo Oriente. O grupo étnico, a religião judaica, a fé tradicional da nação judia, são fortemente interrelacionados, sendo que as pessoas convertidas ao judaísmo são incluídas nesse grupo, enquanto os judeus convertidos para outras religiões são excluídos desse conceito. Levine explorou em sua obra as diversas culturas, problemas, discriminação, saudade, poder ariano, dores, alegria e fé, ação para mudar e nova vida. Então nós encerramos aqui esse momento com essa estrela, que é a estrela que estava sendo colocada ali em cada um dos que estavam fora do contexto, da realidade, no que diz respeito aos arianos, né? Não estavam inseridos nesse contexto. Então essa estrela, né, estava lá na roupa de Hannah, entre outros, né, judeus que estavam concluindo ali uma etapa que era uma etapa importante da sua vida, que era uma etapa que eles estavam vendo seus filhos crescendo, os filhos se tornando adultos, e isso foi interrompido durante algum tempo. Você percebe quando você passa a ler o livro. Espero que você tenha gostado dessa obra, espero que você tenha conseguido compreender a mensagem. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.